Telespectador ao redor do mundo, eu saúdo a sua fé. Sim, que você vença hoje, vença amanhã e vença sempre no nome de Jesus. Que a glória de Deus sempre esteja invadindo a sua casa, o seu coração, a sua vida, no nome poderoso de Jesus. Nós estamos agora na continuação da mensagem da palavra de Deus, essa é a parte 2. Quem é você em Cristo Jesus? Sim, quem é você em Cristo Jesus? Essa é a pergunta mesmo. Observe, a pergunta não é quem é você com Cristo Jesus, mas sim quem é você em Cristo Jesus. Na primeira mensagem você pode depois pesquisar, ver com mais calma. Nós falamos um pouco a respeito disso. Mas nós, para continuarmos essa mensagem, nós precisamos voltar um pouco o raciocínio, o entendimento espiritual, para que você possa acompanhar direito a palavra de Deus. Você vai entender quem é você em Cristo Jesus. Você vai entender o motivo da sua existência. Você vai entender o motivo de fato, o motivo de Deus trazer você a essa terra. Sim, essa é a parte 2. Lembre-se, nós já falamos um pouco na primeira parte a respeito disso. Então é bom você voltar um pouco e assistir com mais calma. Que Deus em Cristo te abençoe e acompanhe a palavra de Deus. Deixe seu coração encher de graça, de poder e de autoridade no Espírito Santo. Volte comigo, abra a Bíblia comigo em Gênesis no capítulo de número 1, versículo de número 25. Nós já lemos, já falamos sobre isso no outro vídeo. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos e os rebanhos selvagens, de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Ok, nós falamos no outro vídeo que ali Deus criou os seres vivos, os seres da terra, e Ele separou por espécie, e dentro dessa espécie separou por classe. Ok, nós entendemos sobre isso. Nos animais selvagens, Ele separou pela espécie de animal selvagem e classificou dentro dessa espécie as espécies de animais selvagens. Houve uma classificação. Quando Deus vai formar o homem, no versículo 26, você pode acompanhar em Gênesis, que vai estar escrito assim, que Deus fala, façamos, pois, o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Há uma reunião, uma conversa entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Há uma importância agora de Deus em criar um outro ser que não fosse classificado como espécie animal. Então essa ideia, essa doutrina errada em dizer que o homem é um animal racional, de fato não veio de Deus. Deus nunca criou o homem para ser um animal. Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Versículo 26 e 27 de Gênesis diz isso. Ok, nós entendemos a respeito disso, mas nós precisamos avançar. Precisamos ir lá para 1 Coríntios. Sim, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 44. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 diz assim, semeando um corpo natural e ressuscitando um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Você consegue ver que aqui o apóstolo Paulo volta lá para Gênesis? Você consegue perceber que o apóstolo Paulo agora começa a voltar ao entendimento espiritual lá de Gênesis? Primeiro ele fala que há corpo natural. E se há corpo natural, ele diz também que há corpo espiritual. Ok, nós entendemos que há um espírito dentro do ser humano. Sim, há um espírito dentro do homem, há um espírito dentro de você. Você, na verdade, faz parte de uma única pessoa, mas existe duas personalidades em você mesmo. Sim, isso é realidade pela palavra de Deus. Lembre-se, lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus, ao criar o homem, Ele sopra o fôlego de vida no homem. Recorde-se, lembre-se disso, do que a gente tem falado. Deus não criou um boneco de barro. Deus criou o ser humano do pó da terra. Deus fez o homem do pó da terra e não um boneco de barro. Há uma ideia, há uma doutrina, uma pregação que diz que o homem veio de um boneco de barro. Não, não. Deus criou o homem com pelo,
com pele, com carne, com tendões, com osso, com tudo que existe dentro do homem, o pulmão, o fígado, o baço, o rins, o coração. Ele criou o homem perfeito. Ele não criou um barro e depois soprou no barro e o barro teve vida e depois de algum tempo, de alguns minutos, veio criando carne. Não, não foi assim. Deus criou o homem em perfeito estado como ele já é. Ok, mas quando a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, a Bíblia está dizendo que Deus formou o homem das melhores propriedades que contém no solo. É isso que a Bíblia, que Deus quer dizer. Que o homem foi formado das melhores propriedades existenciais no solo da terra. Ok, Deus fez o homem, soprou o espírito de vida dentro do homem. Esse espírito não é o Espírito Santo. E não é apenas um sopro de ar para encher os pulmões, funcionar o coração e começar o coração a equilibrar o sangue. Não é isso. Isso tudo aí aconteceu. No entanto, quando Deus sopra o fôlego de vida no homem, Deus também transporta um pedaço, como que uma parte de Deus para dentro daquele homem. Essa parte é chamada de espírito do homem. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ele continua no versículo 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Entenda, o ser vivente foi Adão que Deus formou do pó da terra. Esse foi o primeiro Adão, e que terminou errando contra Deus. Quando fala do segundo Adão, está falando de Jesus Cristo. Jesus é tido como o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão, ele veio como o primeiro homem dessa terra. O segundo Adão veio como Jesus Cristo, ok? Como o primeiro dentre os mortos. E a Bíblia classifica a uma diferença muito grande entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Porque o primeiro Adão, ele é da terra, formado a partir dos minérios da propriedade da terra. A Bíblia diz que o segundo Adão, na verdade, não é formado assim. Ele é diferente, veja bem. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Então Adão natural veio primeiro. Depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. Já o segundo homem dos céus. Uau! O primeiro veio do pó da terra. O segundo dos céus. Sim, isso é verdade. Você pode acompanhar em João, nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Versículo 1 vai falar que a palavra estava com Deus e era Deus. Versículo 13 e versículo 14, em especial 13, vai dizer que Jesus, que é a palavra, se tornou carne. Então sim, o segundo Adão, que é Jesus, veio dos céus. Mas observe a continuação do versículo. O segundo homem veio dos céus. Os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos. Isso é lógico. A pessoa é semelhante a um ser humano da terra. Então não tem como ser diferente. Você me vê como uma pessoa comum, como uma pessoa da terra. Formado com as mesmas propriedades que qualquer outro ser humano é formado. Mas a continuação do versículo diz assim: e os que são dos céus, igual ao homem celestial. Observe, a Bíblia diz que aqueles que são dos céus, igual ao homem celestial. Lembre-se, recorde, nós acabamos de falar sobre isso, que o Espírito que Deus colocou no homem, ou seja, o sopro de vida que Deus colocou no homem, não era apenas um ar, era o Espírito do homem. Esse Espírito do homem veio de Deus, veio dos céus. Então, o primeiro homem, Adão, ele veio da propriedade do solo. O segundo Adão, que é Jesus, veio dos céus. Entenda sobre isso o que o apóstolo Paulo está dizendo para você. Nós vamos continuar falando para que você possa entender um pouco melhor. A Bíblia diz assim: ok, os que são dos céus são igual ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem de um homem terreno, também temos a imagem do homem celestial. Então você tem a imagem de uma pessoa física, de uma mulher terrena, de um homem terreno. No entanto, você no reino espiritual tem uma imagem também chamada espírito. Tanto o seu espírito é dentro do seu corpo, como o seu corpo é usado para andar nessa terra. Então, sim,
Há uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural e o homem celestial. O homem celestial, ele é carne e osso como você. No entanto, ele vive na vida do Espírito. O seu Espírito se liga ao Espírito de Deus o tempo todo. No homem natural, não. Ele tenta se envolver e entender as coisas de Deus. Ele vai para a igreja, ele assiste um culto, ele ouve uma pregação, ele ouve um vídeo, ele faz parte de alguma comunidade de fé. No entanto, dentro do seu ser, no seu espírito, ainda não foi renovado pelo Espírito Santo. Porque ele ainda é um homem natural. A Bíblia diz que o homem natural, ele pensa nas coisas naturais dessa terra. Ele pensa em comida, ele pensa em trabalho, ele pensa em dinheiro. Ele vai para a igreja porque tem uma reunião de pessoas lá e ali ele vai se sentir muito bem. Já viu essa pessoa? Eu vou para a igreja para me reconectar para a semana toda. É como se fosse uma carga de energia, sabe? A pessoa bota na tomada, aí vai para a igreja e está lá e pergunta, como foi o culto? O culto foi uma bênção. Esse é o homem natural. O homem natural sempre está em busca de alguma coisa, né? E eles chamam de ideais, em busca dos seus ideais. Então o homem natural, ele de fato não consegue acompanhar o homem espiritual. Por quê? Porque o homem natural veio da terra. E o homem espiritual veio dos céus. A Bíblia fala sobre isso. Há uma continuação aqui no versículo. Diz assim também, que assim como tivemos a imagem do homem terreno, devemos ter a imagem do homem celestial. Uau, isso é verdade. Lembre-se, o assunto que nós estamos vendo agora, entendendo agora a mensagem de Deus é: quem é você em Cristo Jesus? Mas para que você entenda um pouco isso, você precisa entender massivamente dentro do seu coração que existe o homem e a mulher natural. E existe o homem e a mulher espiritual, o seu espírito. Então entenda sobre isso. A Bíblia diz lá em Jó. Abra a sua Bíblia, confira. Abra a sua Bíblia em Jó, capítulo de número 32, versículo de número 8. Diz assim: mas o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. Mas é o espírito do homem dentro do homem que lhe dá entendimento. A Bíblia diz lá em Jó que existe o espírito do homem dentro do homem, e esse espírito está dando entendimento para esse homem. E continua, diz assim: o sopro do Todo-Poderoso. Ok, lembra lá de Gênesis? É o sopro do Todo-Poderoso. Então o sopro do Todo-Poderoso é que de fato chegou a dar o espírito de Adão. Então o sopro de Deus não foi apenas o ar de Deus para alguém. Não foi o ar de Deus em Adão. O sopro do Todo-Poderoso, de fato, é o espírito do homem. Veja o que diz em Jó. Você acompanhou comigo? Jó 32 e 8. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. Então, há um espírito dentro de você. Esse espírito que está dentro de você não é ainda o espírito de Deus. Existe o espírito do homem e o espírito de Deus. Ok? E continua, o sopro do Todo-Poderoso. Então, no sopro de Deus, no sopro do Todo-Poderoso, quando Deus chegou e soprou sobre as narinas de Adão, ele estava colocando o espírito do homem. Dentro de você existe o espírito do homem, ou o espírito que você tem dentro de você. Esse espírito, ok, é onde se relaciona com o Espírito de Deus. Agora você começa a entender o conflito onde existe entre o homem natural e o homem espiritual que o apóstolo Paulo fala. Esse homem espiritual briga todos os dias contra o homem natural. Quando eu falo de homem, não estou falando apenas de sexo entre masculino e feminino. Eu estou falando da geração humana. Então, você naturalmente vai brigar contra o seu ser espiritual. Então é isso que você precisa começar a entender, para que o seu entendimento seja fortalecido na graça de Deus. Então você consegue compreender que dentro do homem existe o espírito do homem que nele está. Então é a partir desse entendimento espiritual que você vai começar a compreender quem é você em Cristo Jesus. Veja, eu não estou falando quem é você com Cristo. Por que não? Porque com Cristo está sobre a companhia de alguém. Está sobre a companhia de Jesus.
Já está em Cristo é você estar no lugar de Cristo. Essa parte de em é uma expressão que te indica um lugar, um logradouro, uma residência. Então, estar em Cristo Jesus é você estar em um lugar juntamente com Jesus. Num lugar onde de fato Jesus está. É você estar dentro de Jesus. Isso é estar em Cristo Jesus. Ok, lembre do versículo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Em nenhum momento a Bíblia diz, aquele que está com Cristo, nova criatura é. Não é com Cristo, é de fato em Cristo. Você precisa estar em Cristo, porque com Cristo muitas pessoas por aí estão. Estar em Cristo é que te dá o direito de ser uma nova criatura. Já estar com Cristo não te dá esse direito, tá? Não te garante pela palavra de Deus. O que te garante é estar em Cristo. Ok, e a pergunta é, quem é você em Cristo Jesus? Ok, a primeira parte nós entendemos. Agora vamos dar sequência na segunda parte. A segunda parte você vai abrir a Bíblia comigo, lá em Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 13, diz assim: você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ok, essa conversa que você viu em Isaías, essa história, foi na verdade de Satanás. Sim, o inimigo de Deus, ele falou isso. Ele nos céus, ele tentou ser igual a Deus, ser semelhante a Deus. Ele queria colocar um trono acima das mais altas nuvens e ser semelhante a Deus. No entanto, Deus não permite que isso aconteça. Deus pega e lança Satanás e aqueles que estavam envolvidos nesse plano e precipita para a terra. Sim, existiam anjos naquela época que tinham autonomia de pensamento, razão, emoção. Ainda existe. Os anjos ainda têm a faculdade de pensar, raciocinar e decidir. Isso é verdade, eles podem decidir. No entanto, após quando aconteceu toda aquela estrutura de queda contra Satanás e contra todos aqueles anjos, hoje os anjos entendem que estar com Deus é muito melhor. Sim, estar com Deus de fato é a salvação. Mas não é isso que nós queremos falar agora. O que nós queremos falar é que Satanás, ele planejou nos céus ser de fato igual a Deus. Lembra da Trindade? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ok, ele queria se colocar agora como um quarto personagem. Ele queria se igualar a Jesus, um quarto personagem agora nos céus. E isso não foi possível. Deus precipitou ele para baixo, lançou ele fora dos céus. Ok, entenda sobre isso. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, segundo o capítulo de número 14 lá de Isaías. Então, segundo o capítulo 14 lá de Isaías, você pode acompanhar que ele diz lá que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Uau! Uau! Agora você começa a entender o porquê nós temos que voltar lá em Gênesis. O que é que a Bíblia diz? Há uma reunião nos céus entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte, a palavra de Deus nos mostra que essa conversa, Deus diz assim: façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Agora, aquilo que o diabo queria ser, que é ser semelhante a Deus, ele não foi permitido. Mas agora Deus tira como se fosse uma centelha dele, um pouco dele, e coloca agora dentro de Adão, dentro do ser humano. Ok, essa centelha significa que é o espírito do homem, é aonde a semelhança de Deus no espírito. Agora você começa a entender o motivo do porquê Satanás sempre teve ódio, raiva dos seres humanos. Porque o diabo quer matar você, destruir sua família, destruir seus filhos, destruir seu casamento, roubar você. Porque o diabo queria ser semelhante a Deus. Mas não foi permitido. Agora Deus coloca isso para você
e para mim. Sermos iguais em estatura espiritual. Entenda, não é ser igual em corpo, é ser igual em estatura no seu espírito. Lembre-se, dentro de você, segundo o livro de Jó, diz que dentro de você tem um espírito, e esse espírito foi colocado pelo sopro de Deus. Ok? Esse sopro se tornou um espírito. Então, dentro de você existe um ser, um espírito, e esse espírito se torna de fato igual ao Espírito de Deus em estatura espiritual. Então, você começa a entender a raiva, o ódio do diabo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo e não pôde. No entanto, agora Deus te dá a oportunidade de ser semelhante a Ele em autoridade, em poder e domínio espiritualmente. Ok? Veja comigo, abra a palavra de Deus. Veja 1 João, capítulo de número 3. Livro de 1 João, capítulo 3. Versículo de número 8. Diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ok, o Filho de Deus, lembra que o Filho de Deus se manifestou, ele é o segundo Adão? Ok, a Bíblia diz que quando você morre espiritualmente para o reino espiritual satânico no batismo das águas, você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Uau! Significa dizer que o Filho de Deus, que é Jesus, que veio para desfazer, destruir as obras do diabo, agora ele foi para os céus. E agora ele colocou essa autonomia e autorização e autoridade no seu espírito. Você consegue agora compreender quem é você em Jesus? A primeira resposta para essa pergunta é: quem é você em Jesus Cristo? É a pessoa responsável por Deus para destruir as obras do diabo. Uau! Você foi colocado agora por Deus para destruir, desfazer as obras do diabo. Porque agora Jesus Cristo veio para a terra, ele pregou a palavra, morreu, morte de cruz, ressuscitou e agora ele envia o Espírito Santo ao seu espírito, dentro de você. E quando isso acontece, ele te dá autoridade, autorização para destruir as obras do diabo. E quais obras são essas? A Bíblia, ela de fato relata que tipo de obras são essas. Se você for ver, a Bíblia fala que a avareza é uma obra do diabo. A idolatria é uma obra do diabo. A feitiçaria é uma obra do diabo. A contenda é uma obra do diabo. A prostituição é uma obra do diabo. Então, você veio para desfazer e destruir toda a obra do diabo. Então nunca mais, se algum dia na sua vida você pensou que Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo. Sim, Deus está te vendo e te ouvindo. E não só isso, Ele te colocou na terra para destruir as obras do diabo. Essa é a primeira resposta. São três respostas principais de quem é você no Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira resposta. Você é a pessoa responsável por desfazer, destruir as obras do diabo. Então, entenda a respeito disso. A palavra de Deus é muito clara. Primeiro, você viu que Deus criou o homem do pó da terra. Veja, pó da terra. Não que Deus criou o homem como um barro, como um boneco de barro. Ele botou a propriedade, as primícias da terra dentro do homem. Ok? Você viu que Deus soprou nas narinas do homem, ali foi o fôlego de vida. Na verdade, aquilo ali é o espírito do homem. Depois você consegue ver nos versículos que nós conseguimos ler pela palavra de Deus e entender. Você viu lá em 1 Coríntios, que fala que o primeiro homem, Adão, ele foi feito do pó da terra. Já o segundo homem é celestial. A Bíblia relata isso para que você entenda qual é a sua posição em Cristo Jesus. Quem de fato você é em Cristo Jesus. Você não é apenas uma pessoa, você não é apenas um cristão. Pela palavra de Deus, pelo entendimento da graça, pelo coração de Deus, você de fato é uma pessoa responsável para desfazer as obras do diabo nessa terra. Lembre-se, a Bíblia mostra, você viu lá em Isaías, a Bíblia fala que Satanás tentou ser semelhante ao Altíssimo.
E isso não foi possível. Deus colocou essa oportunidade para o seu coração, para você. Ser semelhante a Deus. Sim, semelhante em quê? Semelhante na sua estatura? Não, na estatura de Jesus. Lembra daquele versículo que nós devemos aprender, entender qual a profundidade, a altura, a largura e o comprimento de Jesus? Sim, é exatamente isso. Você compreendendo e vivendo isso, você vai começar a viver a primeira resposta de Deus para o seu coração. De quem é você em Cristo Jesus? Você consegue compreender a importância da sua vida? Você consegue compreender que por mais que você esteja passando por situação difícil, dolorosa, ainda assim há um valor espiritual para a sua vida? Que Deus de fato olha para você e te dá um valor real. Há um valor real dos céus para você. Que você veio para a terra para desfazer as obras do diabo. No entanto, você só consegue desfazer as obras do inimigo quando você se posiciona com a palavra de Deus, vivendo essa palavra. Que você possa entender isso, entender a graça de Deus, entender a palavra do Senhor, que você veio a primeira resposta para a terra, o lugar que você está, aonde você vive, onde você reside. Deus te colocou para desfazer as obras do diabo. Sim, essas obras também podem ser uma enfermidade, uma doença. Há uma responsabilidade dentro de você, no seu espírito, de retirar toda doença e toda enfermidade. Lembra de Mateus capítulo 10, que Jesus dá autoridade para os discípulos para repreender toda doença e enfermidade? Sim, está sobre você também. Porque isso é desfazer as obras do diabo. Isso é desfazer as obras do inimigo. É se tornar semelhante a Jesus em graça. Semelhante a Jesus no seu espírito. Para que o amor de Deus continue reinando e salvando pessoas. Então o diabo queria ser semelhante ao Altíssimo. Não pôde. Você é semelhante ao Altíssimo em graça. Aceite isso no seu coração. Permita isso crescer na sua vida. Aceite que o Espírito Santo de fato faça parte do seu espírito. E através do seu espírito ele toque a vida das pessoas. Entenda que essa é a primeira resposta para a sua vida. Quem é você em Cristo? A pessoa responsável por desfazer as obras do diabo. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o amor do Pai esclareça o seu entendimento. Lembre-se, nós estaremos de novo divulgando uma próxima mensagem, a continuação dessa mensagem, a terceira parte dessa mensagem. Quem de fato é você em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você.